Rapaziada, se liga só, o Felipe Franco postou um pouquinho da sua dorsal, faltando 10 dias pro Bahia Muscle Show. Qual que é a parada? A parada é que a galera, depois que viu isso aí, eu vi já alguns comentários por aqui, que a galera parece não tá botando muita fé. E nesse vídeo eu tenho uma parada muito pesada pra comentar com vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo. E cara, faltam somente 10 dias, será que era pra o Franco tá assim, velho? Vamos comentar sobre isso na sequência aí, deixa um like pra mim, se inscreve, ativa as notificações, é importante demais, caramba. Já comenta qualquer coisa no início aí e vamos embora conferir. Rapaziada, vocês estão ligados que eu só trago dica top aqui pra vocês, né? E eu tô passando aqui agora pra fazer a indicação do site da Meet, cara. Você que quer investir no seu estilo, quer andar no estilo, quer andar bonito aí, cara, porque muitas vezes a primeira impressão é a que fica. Cara, dá uma passada no site da Meet, confira lá todas as peças, todas as coleções e faça suas compras. Inclusive lá vocês têm meu cupom de desconto, tá? Que é o cupom IK, em que você fortalece comigo e ganha um descontão. Então, vamos junto, passa lá no site da Meet, tem um link aqui na descrição, confira todos os produtos e faça suas compras utilizando o cupom IK, fechou? Pega essa dica aí, tamo junto. Pois é, velho, se liga só, cara, o Felipe Franco postou isso aqui, muita gente já comentou aqui, está na Old School Maromba News, salve aí pro mano da Old School. E cara, qual que é a ideia? A ideia é que todo mundo conhece, né, o Felipe Franco do seu front, né, do seu face front. E todo mundo sabe que com certeza é um dos melhores do mundo. Quando a galera reparou essa foto aqui, eu percebi que a galera não reparou alguns detalhes e que eu vou deixar claro aqui pra vocês. Eu vou soltar aqui o story original, é um bumeranguezinho, né, que mostra um pouquinho do físico do Franco. E por que esse bumerangue aqui, muita gente tá achando que foi algo ruim, mas eu vejo com bons olhos esse bumerangue. Porque uma das características que o Felipe Franco precisa levar para o palco para que a dorsal dele, que já não tem a maior quantidade de detalhes do mundo, seja mais impressionante ainda, é densidade, né? Quando você olha a 10 dias da competição, né, com bastante água e tudo mais, essa dorsal já marcando os trapézios ali e tudo mais, isso é um sinal que, cara, quando tirar essa água, quando der aquela sucção, quando embalar os músculos a vácuo, a tendência é que essas marcações no trapézio, elas fiquem melhores, tá? E tem um outro ponto aqui, nesse mesmo story, que vale a pena a gente parar lá e comentar, que é esse aqui, ó. Olha a quantidade de músculo que o Franco está segurando, ó. Ele dá uma pequena contraída aqui nas escápulas e a dorsal já desenha por inteiro aqui. Novamente, lembrando, cara, que ele tá com muita água, né? Tá naqueles dias em que o cara tá parecendo uma caixa d'água. E essa região do flanco aqui, geralmente ela segura muita água, né? Então a gente vê uma dorsal que já tá bem densa, já tá bem vascularizada e uma dorsal que mesmo aí a 10 dias da competição, quando o atleta tá parecendo uma caixa d'água, já tá marcando muita coisa aqui. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que eu quero lembrar para vocês aqui o físico que o Franco apresentou lá no Mr. Big Evolution 2021. Uma das melhores condições do Franco, na minha opinião. Essa condição aqui foi melhor do que as prévias do Muscle Contest Goiânia no ano passado, na minha opinião. Essa aqui pra mim não é a melhor pose dele, eu já comentei com vocês que eu prefiro muito mais essa pose aqui. Porém aqui ele não tinha cravado o abdômen e tudo mais, mas é esse posicionamento que eu acho perfeito, porque valoriza muito o peito dele. A dorsal sai muito, tanto desse lado quanto desse lado. O ombro dele, que agora vem melhorado, vai ficar mais evidente. O oblíquo vai ficar muito marcado e a parede abdominal do Franco é assim, é um bagulho de outro mundo, né? Então vai ficar uma pose beirando a perfeição realmente. E a gente tem a pose de costas, que para aquele ano foi essa pose aqui. E daqui a pouco vocês vão ver a diferença de um ano para o outro, o que é que o Felipe conseguiu fazer. Observa, cara, aqui como a dorsal do Franco ela nunca teve tanto detalhe e ela não vai ter. Não esperem que o Franco construiu algo como o Vinícius Mateus de um ano para o outro, porque ele não construiu. É muito difícil você construir uma dorsal daquela. Mas a gente vê que tem um vinco de separação aqui com a lombar, o que mostra principalmente muita espessura nessas costas, tá? Isso aqui 2021. Para 2022 o Felipe Franco apresentou esse físico aqui, que já está melhorado, né? Já tem um pouco mais de ombro, o peitoral já tende a vir mais cheio e tudo mais. Essa aqui é a pose que para mim beira a perfeição, denso, vascularizado. E ele apresentou essa dorsal aqui, ó. Dorsal muito boa. Novamente, se a gente olhar daqui para cá, a gente vê um ganho de massa absurdo, né, em todas as regiões. A gente vê um trapézio que está bem marcado e a gente vê e percebe que, cara, não tem como construir detalhe aqui nos músculos escapulares. Ou você nasce com isso, ou você vai ter uma singela melhora. Não tem como você construir algo como o Vinícius Mateus. Não tem, simplesmente não tem. Então, o Felipe Franco ele tem trazido essa característica de apresentar um físico bem volumoso, um físico que tem uma linha muito bonita, um físico bem denso e principalmente um físico muito maduro pelo fator idade. Como o alemão comentou aqui, ó, um velho de 37 anos, ou seja, ele está entrando naquela fase em que digamos que os atletas eles aparentam a melhor qualidade do seu físico, tá?
Então, esse é a grande questão. Quando a gente olha para aqui, a gente vê esse vinco de separação, a gente vê muita massa no latíssimo do dorso, a gente vê os trapézios em evidência, a gente vê o deltoide posterior aqui bem marcado, a gente imagina que o Franco vai trazer de diferente para agora é talvez um pouco mais de massa nessa região aqui, ó, na região do latíssimo. Para quê? Para talvez fazer um V ainda mais agressivo. Né? Uma singela melhora na largura, uma singela melhora ali na espessura e conforme passam as preparações, a idade vai entrando, a tendência é que essa marcação do trapézio ela tende a aumentar. Então vai vincar um pouco mais e a tendência é que a dorsal ela pareça extremamente mais detalhada, caso o Felipe Franco, como eu estou falando para vocês, consiga acertar naquela condição que o atleta parece ter sido embalado a vácuo. Beleza? Desde que ele leve essa condição, eu acredito que essa dorsal vai ser superada e que essa pose de frente também vai ser superada. E é aqui que a gente entra no ponto que pode ser o ponto de decidir a competição. Por quê? Porque ele vai enfrentar um cara chamado Vinícius Mateus e também Emanuel Costa. E aqui eu preciso que vocês se atentem a esse detalhe aqui, ó. Observa a posição dos cotovelos do Franco, beleza? E o que eu vou falar aqui não é uma convicção minha, tá? É um feedback tido pelo Tamer. Eu escutei o Tamer comentando sobre isso lá no Arnold Classic, quando ele estava olhando as categorias Men's Physique e Amadora. Inclusive é um feedback que ele dá para os profissionais também. Vejam como o cotovelo do Franco, ele aponta meio que no inclinado aqui, ó. Não tem nada retão. Olha o Emanuel no Super Cup que aconteceu no Chile. Dorsal incrível, ótima condição e tudo mais. Olha, peguei esse ponto. Olha aqui, tá incrível a dorsal, tá incrível. Olha a posição dos cotovelos do Emanuel. Segundo o Tamer, isso desvaloriza o atleta, tá? Segundo o Tamer, isso aqui desvaloriza, isso pode pegar mal na maneira do Tamer enxergar. Então, se o Emanuel estiver vendo, o Arthur estiver vendo, ou você conhece o Emanuel, já manda esse feedback para os caras. O Tamer comentou que não quer esse tipo de coisa e que aos poucos ele vai moldar os atletas aí para que eles posem apontando o cotovelo mais para o lado inclinado e de preferência cada vez mais baixo. É claro que isso aqui depende muito de pose, né, cara? E eu acredito inclusive que se o Emanuel baixa esses ombros aí, aponta esse cotovelo um pouco mais para baixo, a tendência é que a dorsal dele ficasse mais marcada e desse inclusive uma impressão de ter um latíssimo do dorso aqui mais grosso, mais cheio, né? Coisa que eu não achei que ficou aqui, né? Então, esse é o primeiro ponto. O Emanuel acaba trazendo uma dorsal com muita largura, com muita espessura, mas sem tantos detalhes, assim como o Felipe Franco. Vejam como o trapézio do Emanuel parece marcar um pouco mais e tudo mais, mas aqui parece que o Franco tem um pouco mais de espessura no latíssimo, mas também pode ser o quê? O Emanuel não chegou tão cheio, né? Eu achei que o Emanuel não encheu tanto e, cara, para colocar do lado do Felipe Franco, ele vai ter que chegar muito cheio, especialmente de frente, né? Vocês vão ver aqui, ó, especialmente de frente. Essa pose de frente do Emanuel aqui não vai aparecer se ele chegar assim perto do Felipe Franco. Olha o tamanho do peito do Emanuel, olha o tamanho do peito do Franco, principalmente. Então ele precisa chegar muito cheio, porque senão ele vai ficar muito distante nessa pose de frente. E de costas, cara, tem que seguir o que o Tamer falou e tentar encontrar uma pose bem encaixada, de maneira com que esse cotovelo não fique apontando para o lado, fique inclinado apontando para baixo, beleza? E o Vinícius Mateus, a última atualização que a gente viu dele aqui, que é essa, ele tem os cotovelos um pouco alto também, mas eu acredito que dando uma leve baixada não vai mudar muita coisa. É uma dorsal extremamente impressionante, mas vejam como de frente a gente enxerga ainda um físico que não parece ser compatível ao físico do Franco. Só que tem um detalhe, o Vinícius Mateus está de zero carbo há muito tempo, eu tenho reparado, para a condição entrar, então a gente tem que esperar para ver quando ele encher. E detalhe, tem que encher e tem que manter a linha, não adianta fazer igual nas competições anteriores, que ele tentou encher, passou do ponto, perdeu o controle abdominal, ficou meio estufadão e acabou que não deu muito bom, beleza? Só que o Vini, cara, ele é muito forte. Por quê? Porque apesar dele ter uma estatura menor, ele é um cara extremamente largo. E aqui eu quero lembrar com vocês, ó, o Expo Super Show 2021. Olha o Vini de frente. Aqui ainda não tinha sido a melhor das finalizações dele, tá? O abdômen ainda tá controlado, o oblíquo também, a dorsal tá saindo bem. Olha ele do lado do Diogo. O Diogo nitidamente inferior àquilo que é o Diogo, como a gente sabe. E lembrando que esse show aqui o Vini venceu. Só que o principal ponto que eu quero mostrar para vocês aqui não é nem de frente, é de costas. Porque, vejam só, o Vini, mesmo sendo mais baixinho, ó, a dorsal dele ela abre muito, ó. E outra, esse aqui, novamente, não foi a melhor finalização do Vini. E vejam como o Vini ele é único aqui em detalhes, tanto nos trapézios, né, a marcação e a divisão de toda a região do trapézio, como também nos músculos escapulares. Ninguém aqui se aproxima do Vini. Talvez o cara que tenha mais detalhe para se colocar ao lado dele seria o Fael aqui, ó, que tem o trapézio descendente, a parte média,
média, aqui tudo muito bem detalhado, a região dos redondos aqui e também o posterior de ombro muito detalhado. O Fael, que é um excelente atleta também. Então vejam que o Vini, apesar da estatura mais baixa, mesmo assim ele é um atleta muito largo e a Men's Physique tá ligado à largura, como todos bem sabem. Então é isso, cara. Eu acho que o Felipe Franco continua sendo o favorito do show, né? Se tivesse que colocar grana, eu ainda colocaria grana em ele vencer, muito por isso, porque a diferença de frente eu acho que vai ser uma diferença significativa, tá? E a diferença de costas eu não consigo enxergar uma diferença tão grande, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, o Emanuel vencendo, o Vini vencendo, mas eu não consigo ver uma distância muito grande, né? Talvez a distância maior seja entre Vini, Emanuel e Franco, né? E a distância de frente seria Franco em primeiro e aí uma briga entre Emanuel e Vini. E é aquilo que eu comentei. Nesse momento, cara, eu acho que tá próximo o nível. Eu acho que o Franco ainda tem uma certa vantagem. E é aquela coisa. E eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso. Se você fosse um árbitro, o que é que pesaria mais para você? A pose de frente ou a pose de costas? Né? Porque há quem diz o seguinte, no fisiculturismo a principal pose é o front double biceps, que é aquela pose que chama muita atenção, é a primeira pose que se coloca no palco e tudo mais. Seguindo essa linha de raciocínio, a pose de frente teria que ter um peso um pouco maior. Então, como é que fica? O que é que vocês acham? Pose de frente, pose de costas, equilíbrio, qual que é a opinião de vocês? E mais, o que é que vocês acharam? Vocês acham que o Felipe vai superar a versão do ano passado ou não? Eu acho que vai. E assim, tem um outro detalhe que eu ia esquecendo de comentar. O Felipe Franco virou pai agora, ele não tem uma carreira mais tão longa pela frente, então a tendência é que ele meta marcha de verdade para esse ano apavorar aí, tanto nas competições profissionais quanto no Mr. Olímpia, caso ele consiga lá estar. Beleza, galera? Então, novamente, eu acredito que ele vai vencer o show. Próxima semana eu vou fazer algumas lives aí com vocês aqui. Tô com saudade de conversar com vocês em lives. E aí eu quero ver muita opinião de vocês aqui nesse vídeo, fechou? Então é isso, comenta aí. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!